Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre PPRA, que significa Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. O PPRA deve descrever as funções e os locais do trabalho onde haja exposição ao agente biológico, conforme previsto no item 32.2.2.1. São exemplos de adornos, alianças e anéis, pulseiras, relógios de uso pessoal, colares, brincos, broches e piercings. Esta proibição estende-se a crachás pendurado como cordão e gravata, entende-se por calçado aberto, aquele que proporciona a exposição da região do calcâneo, calcanhar, no dorso do peito ou das laterais do pé. Esta proibição aplica-se aos trabalhadores do serviço de saúde, bem como daqueles que exercem atividades de promoção à assistência à saúde potencialmente expostos, conforme definido no PPRA. Todos os trabalhadores com possibilidade de exposição a agente biológico devem utilizar vestimentas de trabalho adequada e em condições de conforto. Na 32.2.461, a vestimenta deve ser fornecida sem ônus para o empregado. As vestimentas são os trajes de trabalho que devem ser fornecidos pelo empregador, podendo compreender o traje completo ou algumas peças como avental, jaleco, capotes. O PPRA deve definir a vestimenta mais apropriada a cada situação. Os trabalhadores não devem deixar o local de trabalho com os equipamentos de proteção individual e as vestimentas utilizadas em suas atividades laborais. A higienização das vestimentas utilizadas nos centros cirúrgicos e obstétricos, serviço de tratamento intensivo, unidade de paciente com doenças infecto-contagiosas e quando houver contato direto da vestimenta com o material orgânico, deve ser de responsabilidade do empregador. Os equipamentos de proteção individuais, EPI, descartáveis ou não, deverão estar à disposição em número suficiente nos postos de trabalho, de forma que seja garantido o imediato fornecimento ou reposição. Comunique qualquer acidente de trabalho exigindo a abertura da comunicação do acidente do trabalho. CAT, por menor que seja o acidente, mesmo não havendo afastamento do trabalho. Pratique as precauções padrão. Use sempre os equipamentos de proteção para atendimento às doenças infecciosas ou lesões com secreção abundante. Pratique as precauções adicionais indicadas e peça orientação para o CCIH. As máscaras de proteção devem ser individuais e específicas aos agentes presentes. Consulte o CCIH. Os trabalhadores que utilizarem objetos pérfuro-cortante devem ser os responsáveis pelo seu descarte. Descarte as agulhas e outros materiais pérfuro-cortantes, sem reencapar, dentro da caixa apropriada, obedecendo ao limite de enchimento. O processo de trabalho, durante a utilização de objetos com características pérfuro-cortante, deve ser considerado como finalizado somente após o descarte seguro dos mesmos. Risco químico é quando os riscos químicos, quando vai funcionar. Essa situação compreende a exposição aos agentes químicos presentes no local de trabalho. Consideram-se um agente químico, substância, composto ou produto químico em suas diversas formas de apresentação: líquida, sólida, plasma, vapor, poeira, névoa, neblina, gasosa e fumo. As vias de entrada do agente químico no organismo são por via digestiva, respiratória, mucosa, parenteral e cutânea. Na NR32, aborda esta situação nos seguintes itens. Deve ser mantida a rotulagem do fabricante da embalagem original dos produtos químicos utilizados em serviço de saúde. Todo recipiente contendo produto químico, manipulado ou fracionado deve ser identificado de forma legível por etiqueta com o nome do produto, composição química, qual a concentração, data de invase e
de validade e o nome do responsável pela manipulação ou fracionamento. É vedado o procedimento de reutilização de embalagens de produtos químicos, pela norma regulamentadora número 32. Risco quimioterápico. O que a NR32 diz sobre o trabalho com quimioterápicos? No capítulo dos riscos químicos, o destaque está na proteção ao trabalhador que manuseia as substâncias quimioterápicas antineoplásicas. Com relação aos quimioterápicos, entende-se por acidente ambiental a contaminação do ambiente devido à saída do medicamento do envase no qual esteja acondicionado, seja por derramamento ou por aerodispersóides, sólidos ou líquidos. Pessoal, contaminação gerada por contato ou inalação dos medicamentos. Com relação a quimioterápicos antineoplásicos, compete ao empregador proibir fumar, comer ou beber, bem como portar adorno ou maquiar-se, afastar das atividades os trabalhadores gestantes e nutrizes. Risco de quimioterápico 31. Proibir que os trabalhadores expostos realizem atividade com a possibilidade de exposição aos agentes ionizantes. Fornecer aos trabalhadores avental confeccionado em material impermeável, com frequente resistente e fechado nas costas, manga comprida e punho justo, quando do seu preparo à sua administração. Fornecer aos trabalhadores dispositivos de segurança que minimizem a geração de aerosóis e na ocorrência de acidente durante a manipulação e administração. Além do cumprimento do disposto da legislação, os equipamentos de proteção individual devem atender às seguintes exigências: ser avaliados diariamente quanto ao seu estado de conservação e segurança, e estar armazenado em local de fácil acesso e em quantidade suficiente para imediata substituição. Com relação aos quimioterápicos e antineoplásicos, é vedado iniciar qualquer atividade na falta de EPI, dar continuidade às atividades de manipulação quando ocorrer qualquer interrupção do funcionamento da cabine de segurança biológica. Em questão dos gases e vapores anestésicos, toda trabalhadora gestante só será liberada para o trabalho em área com possibilidade de exposição de gases ou vapores anestésicos após autorização por escrito do médico responsável pelo PCMSO, que significa Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, considerando as informações contidas no PPRA. Observar com rigor as recomendações e legislação vigente disponibilizada em português aos trabalhadores. É proibida a utilização de equipamentos sem manutenção corretiva e preventiva, devendo existir a verificação programada de cilindros de gases, conectores e conexões, mangueiras, balões, traqueias, válvula, aparelho de anestesia, máscara facial para ventilação pulmonar. Todas as informações devem estar disponíveis aos trabalhadores expostos. Locais com gases e vapores anestésicos devem ser providos de ventilação e exaustão adequada. A enfermagem deve manusear cilindros de gases medicinais. Não cabe ao profissional de enfermagem o manuseio e o transporte de cilindros de gases medicinais, com exceção dos portáteis, quando utilizados no transporte de paciente ou reposição. É proibido a utilização de equipamento com vazamento de gás, utilização de equipamento sem identificação e válvula de segurança, movimentação de cilindros sem EPI adequado, contato de óleos, graxas ou materiais orgânicos similares com gases oxidantes, utilização de cilindros sem válvula de retenção ou impedimento de fluxo reverso, transferir gases de cilindro um para o outro, transportar cilindro solto em posição horizontal e sem capacete. Observações: deve haver sinalização ampla, visível e haver placa de informação com o nome das pessoas autorizadas e treinadas para operação e manutenção do sistema. Sinalização de perigo. Risco com radiação.
O trabalhador que tem contato com radiação ionizante, raio-x, entre outras, a radiação ionizante é um risco físico, considerando o risco físico a probabilidade de exposição a agentes físicos que são diversas formas de energia que possam estar expostos aos trabalhadores, tais como ruído, vibração, pressão anormal, iluminação, temperatura externa, radiações ionizantes e não ionizantes. A NR32 destaca-se entre os riscos físicos a exposição de radiação ionizante para os trabalhadores que executam suas atividades expostas à radiação ionizantes, destacamos, dentre outros, os itens. É obrigatório manter o local de trabalho e a disposição de inspeção do trabalho. O Plano de Proteção Radiológica, que é o PPR, aprovado pelo CNN, e para os serviços de radiodiagnósticos, aprovado pela Vigilância Sanitária. Na ocorrência ou suspeita de exposição acidental, os dosímetros devem ser encaminhados para leitura no prazo de 24 horas. Cuidados com refeições, a NR32 trata das questões dos refeitórios e refeições. A NR32 reservou uma importante atenção ao trabalhador no quesito alimentação, em que determina que é proibido os trabalhadores ingerirem alimentos no local de trabalho e, para o conforto desses, durante as refeições, devem ser observados os seguintes itens. Os refeitórios do Serviço de Saúde devem atender ao dispositivo na NR24. Os estabelecimentos com até 300 trabalhadores devem ser dotados de local para refeição que atenda os seguintes requisitos mínimos: localização fora da área do posto de trabalho, piso lavável, limpeza, arejamento e boa iluminação, mesa e assentos dimensionados de acordo com o número de trabalhadores, por intervalo de descanso, e refeição, lavatórios instalados nas proximidades ou no próprio local, fornecimento de água potável, possuir equipamento apropriado e seguro para o aquecimento das refeições. Os lavatórios para higiene das mãos devem ser providos de papel toalha, sabonete líquido, lixeira com tampa de acionamento por pedal. No artigo 3, esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, tá? Resumo: contaminação entre os artigos material de consumo hospitalar, sendo eles classificados em artigo crítico, semicrítico e não crítico. Esses artigos hospitalares devem ser cada passar por um processo diferente com descontaminação, limpeza, desinfecção, pasteurização e esterilização. As áreas hospitalares com artigos hospitalares também têm a sua classificação devido à sua complexidade, de acordo com os riscos de infecção que possam oferecer para os pacientes e ou clientes. Nesse capítulo, falamos também sobre o processo de desinfecção e descontaminação, que no resumo geral é a limpeza, é suficiente para reduzir os micro-organismos existentes na superfície hospitalares, reservando o processo de desinfecção, descontaminação para as áreas onde há disposição de matéria orgânica. Nesse capítulo também podemos constatar que a equipe de saúde tem importante papel na cadeia de transmissão da infecção hospitalar ou domiciliar. Podemos aprender também sobre a importância da utilização da NR32, que significa norma regulamentadora de segurança e saúde no trabalho em estabelecimento de assistência à saúde, o seu objetivo e campos de aplicação, bem como dos direitos e deveres dos trabalhadores da área da saúde.